Bom dia, boa tarde a todos e todos. Agora eu vou apresentar um segundo exemplo do uso da regressão linear e correlação para pensar espessura de cerâmica e diâmetro, ou seja, o diâmetro das bordas da cerâmica. Então, por que quero fazer isso? Porque pode ser interessante imaginar que parte da espessura da cerâmica está relacionada ao tamanho de vasilhame, e parte da descrição de tamanho de vasilhame é o diâmetro. Claro, ainda tem outras coisas como forma que podem estar influenciando isso. Então, eu não estou entrando nessa análise de regressão linear com a noção que eu vou descrever tudo. Mas eu gostaria de entender como é essa relação, ou se existe alguma relação entre as espessuras dos fragmentos de cerâmica e o diâmetro da borda que está calculada. Então, claramente, eu já estou com um conjunto reduzido de dados por serem aqueles fragmentos que dá para determinar o diâmetro de borda. E aqui, você pode ver, tem muitos pontos aqui, porque esse é um conjunto com por volta de 2.000 casos. E então, nesses 2.000, mais ou menos, casos, observamos que parece que tem uma linha aqui atravessando. Estamos com alguma relação. Agora, poderia dizer para mim, tem um valor aqui muito extremo, tem os outros valores extremos aqui. Olha, pode ser que existe alguma influência desses valores extremos, mas ao mesmo tempo, vamos lembrar que eu tenho por volta de 2.000 casos. Então, 3 valores extremos é menos que 1% de todos os casos que estão contribuindo a esse modelo. Então, se eu não tenho uma raciocínio muito boa e lógica para por que isso não deveria ser tratado como parte do mesmo conjunto e amostra, é mais fiel eu deixar esses valores extremos. Agora, se eu voltar e olhar lá e descobre que essa aqui talvez realmente poderia ser um trem, alguma coisa que alguém talvez não classificou tão bem, daí sim, poderia remover do meu conjunto de dados. Ou talvez foi alguma coisa que alguém digitou errada na hora de preencher a planilha. Tudo bem. Mas nesse momento vamos olhar como está tudo ok. Então, o que estamos vendo? A gente pode fazer uma equação para essa linha. Y igual a 23,322x mais 85,779. Eu tenho uma equação. Agora, quanta da variação, qual é a proporção da variação que está sendo explicada aqui? Ou seja, a proporção R quadrado é 0,31093. Então, a proporção em porcentagem, estamos com 31,1% da variação em diâmetro explicada matematicamente pela espessura do fragmento cerâmica. Então, isso não é um valor muito elevado de explicação, mas existe uma relação aqui.
Agora, qual é a intensidade dessa relação? A gente já estamos com uma relação positiva, então a gente espera que o valor do R vai ser positivo. Então, a intensidade da relação, o R está igual a 0,55761. Então, tem um pouco de relação. Está beirando na coisa que talvez não queremos tratar como relação, mas tem aí. E será que isso é provável existir? Algo com essa força poderia estar existindo? Olha, então, vamos lá. O pé olha, menor que tem menos 60 zeros. Eu não vou escrever 60 zeros aqui, não. Então, eu já vou trocar isso. Menor que 0,0. Está muito menor que isso. E o valor de t está igual a 18,062. Aquelas informações que eu vou precisar acompanhar a minha frase. Ou seja, uma parte, 30% da variação de diâmetro, poderia ser explicada pela espessura. Não é uma relação muito forte, mas é muito improvável ter essa relação por amostragem aleatória. Daí entra você, arqueólogo, decidir como que vão lidar com isso. Mas isso também é uma demonstração por que a gente queremos adentrar outros métodos de estatística, aqueles métodos multivariados, porque a gente observa geralmente que o mundo não é simples. O mundo não explica a variação em uma coisa através de só uma outra coisa. Ou seja, a gente, para poder entender a variabilidade que estão dentro da cerâmica, vai exigir que a gente trata de várias variáveis, mais que duas ao mesmo tempo. Então, será que isso é uma coisa que só aplica a esse conjunto de cerâmica? Esses são dados reais, gente. Excedido por colegas que quiseram ajudar com esses exemplos. Então, vamos ver um outro exemplo, um conjunto um pouco menor, 96 casos, se não me engano, de cerâmicas para as quais a gente temos espessura e diâmetro. E estamos vendo nossos pontos meio distribuídos aqui. E isso é natural quando a gente estamos usando paquímetro, porque às vezes a gente não tem uma resolução no paquímetro que permite falar é 5,2 milímetros. Aqui é ou 5, 5,5 ou 6 milímetros. Isso é normal na estrutura dos nossos habilidades de medir. Então, isso não é uma dificuldade. Então, pegando esse conjunto de dados, o que seria essa relação linear? Essa relação linear de y, a diâmetro, está relacionado a 26,343x, espessura, mais 90,172. E essa relação explica a proporção de 0,24765 da variação no diâmetro. Ou seja, é basicamente 25% da variação em diâmetro está explicada pela variação em espessura. É um pouquinho.
talvez pode ser interessante, mas não é muito. Daí a gente entra, será que é forte? Será que realmente essa nuvem está representando uma correlação forte aqui? Vamos lá, no valor de R. R igual a 0,49765. Isso não é uma relação muito forte. Mas, ao mesmo tempo, é uma relação improvável. Então, o nosso T está igual a 5,5626 e a probabilidade está menor que 0,0001. Ou seja, não, desculpa, gente. Seria com 6 zeros, isso já estaria um 2, 4, 8, 9, então 2, 5. Esse foi um erro minha na leitura. Então, com isso, a gente não temos uma relação muito forte. Não tão bem correlacionadas. A gente até podemos duvidar nisso. Mas a gente podemos pensar e considerar também onde estão outros eixos de variação. E para isso, a gente, a gente iria pensar em o que não está sendo explicado. A gente podemos explicar alguma coisa, mas se tem vários resíduos que têm grandes magnitudes desses 96 elementos, e talvez olhando em quem são esses casos aqui que estão fugindo, podemos até pensar em outras maneiras de tratar nossos dados, porque estaremos curiosos para saber quais variáveis vão explicando esses dados que a espessura não está explicando. Ou seja, mesmo que talvez não queira apresentar isso dentro de um trabalho escrito, pode ser uma maneira para você olhar, porque se a gente coloca as legendas, vai ver os números de proveniência aqui e já começa a olhar para que cria variabilidade dentro dos seus dados. Lembrando ainda que quando se adentra as relações multivariadas, até vai ser difícil ter uma variável que sozinho é responsável para 25% da variação. Então, tem alguma variação aqui que pode ser interessante nós cogitar e trabalhar para melhor entender nossos dados. Porque estatística não é só uma maneira de expressar uma visão ou conclusão que você já tem. É uma maneira para a gente entender melhor quais fatores do mundo bem complexo estão contribuindo para nossos dados, para escolher métodos para abordar esses dados. Ou seja, ter um resultado que parecia ser negativo, parecia ser ruim, a R igual a 0,49, então pouca força não é para lá parar e dizer, isso não serve para nada. Não, serve sim para a gente começar a olhar na realidade arqueológica com a qual trabalhamos.